nesse momento. Pai nosso que está no céu, mais uma vez nós te colocamos diante da tua presença, Pai, agradecendo ao Senhor por mais este santo sábado que nos concede, Senhor, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor descansou e abençoou, para dia de louvor e adoração ao teu santo e poderoso nome, por tudo que tu fez e é e fará na nossa vida. Graças te damos, Senhor, pela semana também que passamos, pela bênção recebida, por todos os irmãos que aqui chegaram, também por todos aqueles que não puderam chegar, Pai amado, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos teus filhos, abençoando, guardando e protegendo. E a nós que estamos, Senhor, coloque em nossos corações tudo que vamos ouvir aqui, Pai querido, e que possamos sair daqui renovados e edificados pelo teu Espírito Santo. Eu oro e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Eu convido os irmãos nesse momento a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, ou melhor, 62. Diz a palavra de Deus assim: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você, como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre a sua muralha, ó Jerusalém, os guarda e jamais se calarão, nem de dia nem de noite, você que farão com que o Senhor se lembre. Não descansa, nem deem a eles descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei a seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho, mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor, e os que recolhem as suas uvas beberão o vinho nos atos no meu santuário. Passem pela porta, prepare o caminho para o povo. Aterrem a terra e a estrada, tire as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra esta palavra. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador. Com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remido do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vemos aqui nesse texto que o profeta Isaías, ele está orando, ele está intercedendo pelo livramento e pela restauração de sua nação, com fervor e com muita intensidade. Mas nós vemos que do versículo 2 até o 4, o profeta também, ele ora com uma esperança,
uma esperança de um homem que tinha uma visão para o futuro do seu povo. Então nós vemos aqui nesse texto a dedicação do profeta, que ele orava, intercedia e também mostrava que haveria um homem que vinha para trazer uma esperança de um futuro para o seu povo. Irmãos, nas nossas orações, nós devemos orar com essa mesma combinação, intensidade e divisão. Nós devemos orar, irmão, levando nesse momento o nosso pensamento a Deus com essa mesma intensidade, com essa mesma visão, reconhecendo que Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ao reconhecer que Ele é a única esperança de um livramento e restauração que nós encontramos, é justo no nosso Deus. Não existe uma outra pessoa ao qual nós possamos buscar, ao qual nós possamos confiar nesta restauração. Então nós somos levados a orar a Deus com fé, a orar a Deus com essa mesma esperança, porque temos em Deus, porque nós temos em Deus e sabemos que nada é impossível para Deus, nada é difícil para o nosso Deus, porque em sua mão a situação é resolvida, porque em sua mão a pergunta é respondida, a ferida é curada e a depressão ou a opressão, que alguém pode imaginar, ela é dissipada. E lá em João, no capítulo 11, se os irmãos quiserem abrir comigo, irmão, em João capítulo 11, nós temos uma passagem ali de Lázaro. Marta e Maria, irmão de Lázaro, e eles clamaram ao Senhor para que ele fosse curar Lázaro. Lázaro estava enfermo, e o Senhor ainda deixou passar mais 4 dias. Lázaro faleceu. Lázaro morreu. Quanto problema estava naquela família? Quanta dor estava naquela família? O sofrimento tomou conta daquela família? Jesus deixou passar 4 dias para ele ir na casa de Maria. Marta e Maria. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 24, que quando Jesus chega lá, Marta, ela diz, ou melhor, no versículo 21, que diz assim: então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que mesmo que agora tudo o que o Senhor pedir, Deus lhe concederá. Jesus responde, Marta dizendo assim, Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Então Jesus respondeu, a palavra de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Glória a Deus. Isso
fez com que aquele momento de dor, de sofrimento, de angústia que estavam passando Marta e Maria, tornasse-se em alegria, tornasse um momento alegre, feliz. E Jesus manda retirar a pedra e ressuscita Lázaro. Foi um problema resolvido. Não havia mais dor, não havia mais sofrimento, não havia mais momento de angústia naquela família. Deus chega e resolve um problema que até então para eles era impossível. Lázaro tinha morrido, mas Jesus chega ali e ele resolve aquela situação. E diz a palavra de Deus aqui que a pergunta, ela é respondida. Voltando um pouquinho até no texto aqui de João, no capítulo 9, nós vemos aquela passagem do cego de nascença. Diz a palavra de Deus que quando Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, quem pecou? Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? Jesus, ele chega e ele responde dizendo assim: nem ele pecou, nem seus pais, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a obra de Deus. Jesus responde aquela pergunta. Porque Jesus, ele é Deus impossível. E nós temos, aí também em Mateus capítulo 8, aquele leproso que chega para Jesus e ele diz para ele assim: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. Jesus responde para ele: quero sim. E Jesus limpa, cura, restaura aquele homem leproso. Outra situação foi Elias. Elias estava lutando com os 450 profetas de Baal e de Azer, lá em 1 Reis 18, 19, vencendo, derrotando todos eles, mas logo em seguida nós vemos ali Elias fugindo de Jezabel. Estava fugindo de Jezabel porque ele foi jurado de morte por ter derrotado os profetas. E ele então ele foge. E diz o texto que ele pediu a morte, porque a angústia dele, estava depressivo, queria morrer, não suportava a má situação. Ele vai e se esconde numa caverna. Jesus o visita e diz assim: o que faz aí, Elias? Senhor, sou zeloso da tua obra. E ele faz esse momento de conversa com Deus. Mataram os teus profetas e procuram matar eu, Alô. E ele diz: sai daí, Elias. E lá no capítulo 18, 1 Reis 18, Primeira Reis 19, versículo 18. O Senhor Jesus chega para Elias e diz assim: também conservei em Israel 7.000, todo joelho que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que você está passando, a luta, a dificuldade que você tem, como todos nós enfrentamos luta todos os dias, enfrentamos problema todos os dias, enfrentamos depressão, e muitas pessoas estão chegando a um ponto de tirar sua própria vida nessa situação. Mas quando se entrega a vida a Deus, quando deixa Deus ser o Senhor da sua vida,
todas essas situações são dissipadas em nome de Jesus. Todos os problemas são dissipados. E a palavra de Deus, irmãos, nós continua nós trazendo na nossa mente todos os momentos da nossa vida. Que com a oração fervorosa, intercessora do profeta Isaías, nós faz lembrar de várias coisas, mas eu anotei duas aqui. A primeira é o fervor que devemos ter na oração, não só pela nossa família, pela nossa vida, pelo nosso irmão da igreja, mas por todo a nossa cidade, o nosso governante. Porque muitas vezes a fervor na oração é você gritar, é você pular, é você falar alto, é você orar nas ruas, nas esquinas. É você se colocar na presença de Deus. É você levar o seu pensamento a Deus. É você interceder pela sua vida, sim. É você interceder pela sua família, pela sua igreja, pelos irmãos, a qual todos aqui com certeza fazem todos os dias. Mas devemos orar para o nosso prefeito, pelo vereador, pelos governantes que governam a nossa cidade e nosso país. Porque foi Deus que colocou ele lá. Foi Deus que construiu eles para estarem lá. E nós devemos orar por eles. E a segunda coisa, irmão, que nós aprendemos aqui, e que devemos lembrar, e que nos traz à nossa mente, irmão, é que o alvo que nós devemos atingir é o nosso Deus. É o que nós devemos atingir. A nossa vida, colocar diante do Senhor Jesus, deixar que Ele seja o Senhor da nossa vida, que Ele dirija a nossa vida, que Ele guie, que Ele mude os nossos passos, coloque nossos pés na luz da Tua palavra. Porque às vezes nós ficamos tão iludidos que nós conseguimos levar a nossa vida do nosso jeito. Que nós conseguimos caminhar com as nossas próprias pernas, como se diz ditado. Não, nós precisamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus. As nossas realizações não são realizadas se Deus não estiver nos orientando, não estiver nos instruindo, para que nós possamos fazer a coisa de acordo com a vontade de Deus. Mas nada disso nós fazemos se nós não estiver buscando a Deus, vivendo na presença de Deus, para que Ele possa resolver toda e qualquer situação da nossa vida. Porque Deus, Ele é a nossa luz. E nós precisamos abrir o olho para ver. No Salmo 119, o versículo 18 diz assim: desvenda meu olho, Senhor, para que eu possa contemplar a maravilha da Tua lei. Quantas e quantas maravilhas Deus não tem operado na nossa vida. Quantas e quantas bênçãos já não temos alcançado. Quantas e quantos livramentos Deus não tem nos dado. E muitas vezes, irmão, nós não contemplamos tudo isso. Mas quando nós desvendamos o nosso olho, quando nós olhamos para Cristo, quando nós procuramos caminhar na presença do Senhor Jesus, nós vemos quantas bênçãos temos alcançado, quantas maravilhas nós temos alcançado, quanta proteção Deus nós já tem protegido todos os dias da nossa vida. Porque todo livramento e restauração vem do Senhor. E diz a palavra de Deus que diz que o processo, ele é ininterrupto. Ninguém pode intervir a obra de Deus na minha e na sua vida.
Isaías 43, no versículo 11, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E no versículo 13, a parte C diz assim: Agindo eu, quem impedirá? Deus trabalhando, Deus agindo na nossa vida. Ele nos livrou de tal perigo e de tal morte. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim e por você. E ele nos livrou da morte também, ou seja, ele veio a este mundo e teve a morte de cruz, para nos livrar da morte, mas para nós da vida e vida abundante em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Não desista de Deus. Não desista do Senhor. Ame a causa dele. Ande na presença dele. Obedeça ao Senhor Jesus. Porque ele não desiste de você. Ele não desiste de nenhum de nós. Ele é a nossa luz. Basta que nós abrimos o nosso olho para ver. Queremos alcançar algo tão bom e maravilhoso. Isso não é errado. Mas isso nós alcançamos se nós viver na presença de Deus. Se nós abrir o nosso olho e ver quem verdadeiramente é o nosso Deus. Esses homens do passado que passaram por luta, por dificuldade, mas Deus esteve com eles ali. Deus esteve abrindo o olho do cego, Deus esteve curando o coxo, Deus esteve ressuscitando, Deus tirando tudo em qualquer enfermidade de qualquer pessoa, porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, e Ele está operando, e ninguém pode impedir. Por mais difícil que sua situação pareça, irmão, não desista, porque Deus nunca descansará. Deus nunca descansa, Deus nunca dorme, como diz lá no Salmo 121. Nós, confiando em Deus e buscando em Deus, seja em qualquer momento, ele viu Davi lá na caverna, fugindo. Opa, sai daí, Davi. Olha, vai lá e unja mais 2 reis lá, porque ainda tem pessoas que não se dobraram aos pés do inimigo. Nós devemos viver na presença de Deus, devemos viver louvando o nosso Deus, porque até que a sua justiça resplandeça como alvorada, que diz a palavra de Deus, e a sua salvação seja como a chama de uma tocha. Ou seja, essa chama, irmão, ela nunca deve se apagar dentro de nós. Ela tem que permanecer sempre acesa e sempre ardendo, para que cada dia, para que cada momento da nossa vida, nós possamos estar mais e mais na presença do nosso Deus. Nós possamos estar sentindo mais o amor de Deus na nossa vida, sentindo mais o carinho de Deus na nossa vida, a proteção de Deus na nossa vida, porque se nós formos olhar para os problemas, para as lutas, dificuldades que nós enfrentamos, nós vamos desistir, porque nós somos um ser humano fraco, somos falhos, somos imperfeitos, mas Deus, Ele é poderoso, Deus nos levanta, Deus nos restaura, Deus nos traz novamente a esperança de que Ele é o Deus da nossa vida. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, desvendamos o nosso olho para contemplar tantas bênçãos, tantas maravilhas, isso nos anima, isso nos traz fé, nos traz esperança, porque era essa oração que o profeta Isaías fazia em favor do povo de Judá e Jerusalém. Vai levantar, eu tenho a esperança, eu tenho uma visão que vai vir alguém aqui que vai trazer um futuro maravilhoso para este povo, e esse alguém era o Deus, o nosso Salvador. Assim como Ele fazia para o povo de Israel, Ele faz para nós hoje, porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente.
Nós precisamos sim confiar em Deus. Precisamos sim colocar a nossa fé em Deus. Precisamos sim deixar, Senhor, seja o Senhor da minha vida. E assim Ele tudo fará e restabelece nossa vida material, espiritual e sentimental. E assim nós glorificamos o nome do nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Vamos nos levantar agora, irmão, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, mais uma vez nós queremos colocar diante de Ti, Pai amado, para dar graça, Pai querido, por mais essa oportunidade que aqui estamos, na Tua casa. Queria agradecer por todos os irmãos que chegaram até aqui, meu Deus. Também queria te agradecer, Pai amado, pelo louvor. Queria te agradecer, Pai querido, também pelos dízimos de oferta e pela Tua palavra, que são palavras vivas e eficazes nas nossas vidas. Querido, bondoso Deus, receba, Pai amado, esse momento de adoração, esse momento de culto que pudermos prestar a Ti. Pai querido, que as Tuas mãos se estendidas, derramando a Tua bênção sobre a Tua igreja que aqui está, e que todos possamos sair daqui renovados e edificados pelo Teu Santo Espírito. Nós te louvamos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.